Os profetas que nos precederam, a mim e a ti, anunciaram contra numerosos países e reinos poderosos guerra, fome e peste. Quanto ao profeta que predisse a felicidade, somente quando seu oráculo se realizar, se poderá saber se ele é realmente o enviado de Deus. Jeremias capítulo 28, versículo 8. Ora, minha gente, se não ficar provado e muito bem provado que essa eleição foi fraudada, aqueles que profetizaram a vitória de Jair Bolsonaro são, segundo esse critério do profeta Jeremias, falsos profetas. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bem, acho que dos momentos mais dramáticos da Bíblia, né, eu gosto muito de ler e de refletir sobre ele, é o capítulo 22 do primeiro livro dos Reis, né, que fala de uma empreitada guerreira levada a cabo pelo rei Josafá de Judá e o rei Acabe de Israel. E essa empreitada militar era contra o reino da Síria, que estava se expandindo perigosamente na direção do reino de Israel. E os dois reis resolveram se coligar, o rei de Judá e o rei de Israel, para enfrentar o rei da Síria. Mas só que antes de partir para o combate, o rei Josafá pediu que se consultassem os profetas. E vários profetas da curriola ali do Acabe foram consultados e todos eles previram maravilhas, vitória certa. Aí diz o texto bíblico: mas Josafá replicou: haverá porventura algum outro profeta do Senhor por aqui a quem possamos consultar? Sim, respondeu o rei de Israel, o Acabe. Há ainda outro por quem poderíamos consultar o Senhor, mas eu o detesto, porque ele não profetiza jamais o bem, e sim sempre o mal. É Miqueias, filho de Gêmela. Josafá disse: não fale assim o rei. Então, sob insistência de Josafá, o Acabe resolveu chamar o Miqueias para profetizar, porque se dependesse do Acabe, o Miqueias seria deixado de lado, uma vez que o Miqueias não profetizava coisas agradáveis, aquilo que o rei Acabe queria ouvir. Né? Mas, ainda assim, por insistência de Josafá, o profeta Miqueias chegou, e quando o profeta Miqueias chegou, o mensageiro que fora buscar o Miqueias sussurrou assim no ouvido dele, deu um recado assim no ouvido dele. Olha, os profetas são unânimes em predizer a vitória do rei. Que o teu oráculo seja conforme o deles. Predize bom êxito. Miqueias, porém, respondeu: por Deus que eu só direi o que o Senhor me disser. Então, o Miqueias, houve toda uma mise-en-scène. O Miqueias começa fazendo ironia, dizendo que o rei vai ganhar, né? O rei Acabe vai ganhar a guerra e tudo, mas o rei Acabe percebe que é uma ironia e manda ele falar realmente o que ele está acreditando. E o Miqueias disse: ouve, ó rei, o oráculo do Senhor. Eu vi o Senhor sentado no seu trono, todo o exército do céu ao redor dele, à direita e à esquerda. O Senhor disse, na visão lá do Miqueias, profeta Miqueias: quem seduzirá Acabe para que ele suba e pereça em Ramó de Galaade, que era o local do combate que deveria acontecer? Em Ramó de Galaade. Um disse uma coisa, outro dizia outra. Então um espírito, que é o espírito da profecia, né? É uma forma figurada de falar, ou de dar personalidade, ou personificar o espírito da profecia. Um espírito adiantou-se diante do Senhor, dizendo: eu irei seduzi-lo. O Senhor perguntou: de que modo?
Ele respondeu: Irei e serei um espírito de mentira na boca de seus profetas. Respondeu o Senhor: É isto. Conseguirás seduzi-lo. Vai e faze como disseste. O Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos os profetas aqui presentes, disse o Miqueias. Mas é a tua perda que o Senhor decretou. Nesse momento, inclusive, o Miqueias é agredido, né, por um falso profeta, um tal de Sedecias, né, e é preso pelo rei, vai te dar pão e água, né? E imediatamente o rei chamou sua gente e vamos para a guerra. A essa ordem do rei, essa mobilização do rei, o Miqueias respondeu: se não voltares são e salvo, se voltares são e salvo, é um sinal de que Deus não falou por mim. Ajuntou: ouvi, povo, tudo isso. Então, meus amigos, eu acho que nós estamos vivendo uma situação semelhante agora. Eu nem queria de princípio fazer isso, mas já que os homens, os responsáveis, aqueles que de fato e de direito deveriam estar fazendo isso, não o fizeram, eu vou fazê-lo. Faço porque eu percebo, vejo o desinteresse tanto de Lula como de Bolsonaro em acalmar o país. Eles falam sempre para o seu povo, eles acalmam sempre o seu povo. O Lula fala de unir a nação para o seu povo, não fala para os outros, do seu opositor. Eles têm, tanto Lula como Bolsonaro, que Bolsonaro também apareceu na televisão, mas falando todo assim, ambíguo, não falando firmemente como um líder que ele é, não falou como ele falou, por exemplo, naquela famosa reunião de abril, de 22 de abril, quando ele disse que demitia ministros se porventura observasse que seus familiares e seus amigos estariam em perigo. Ele não hesitarei em demitir, se aqui é o ministro, quem manda nos ministros sou eu. Não, agora todo manso, todo calmo, fica dizendo coisas assim ambíguas, tipo, voltem para casa, não sei o quê, vamos ficar mobilizados. Tem que falar firme, volte para casa, a luta acabou, a nossa batalha agora é outra, essa batalha acabou, agora é outra batalha. Mas vocês sabem por que isso? Porque ambos têm interesse em que a coisa ferva, saia do ponto. Para o Bolsonaro, se a coisa ferver, se seu povo que está na rua perder a cabeça e fizer algo violento, estará dando um pretexto para que o exército dê um golpe de Estado. O exército diga: a ordem está saindo de controle, a nação, o país está saindo de controle, vamos intervir. Ótimo para Bolsonaro. Já o Lula também, e o pessoal dele do PT também querem isso, porque eles podem dizer: olha, os bolsonaristas, olha como são os bolsonaristas. Isso isso vai pegar mal para o movimento bolsonarista. Todos os dois estão jogando na tese do quanto pior, melhor. Porque eles sabem que na hora que estourar um conflito mais sério, ambos estarão em suas mansões muito bem cuidados, inclusive a nossas custas. Enquanto que as pessoas que vão para a rua se pegar de um lado e de outro, que não têm essas mordomias e essa renda que eles têm, vão estar ou na cadeia, sepultando seus amigos, pagando indenização, né? Vão estar nas clínicas mentais de psiquiatria, de psicologia para escapar dos traumas. Estarão desempregados, estarão com certeza mais pobres. Estarão com certeza mais pobres quando tudo isso acabar e enquanto tudo isso estiver acontecendo. Então isso não pode acontecer. É preciso evitar isso. É preciso que se cessem os bloqueios e as aglomerações frente às guarnições militares. Isto
isto é uma humilhação para o nosso país, isto é uma humilhação para nós, para vocês que estão fazendo isso, pedindo frente aos quartéis golpe militar, porque não existe intervenção militar para acertar quadro político, só dentro de um golpe, de uma intervenção ilegal, de uma ilegalidade. Então não existe a intervenção legal que se pode fazer é via legislativo, está na Constituição. E nas 4 linhas, como diz o chefe de vocês, a intervenção tem que vir por aprovação do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional já aceitou essa eleição. Para a gente pensar, pois, minha gente, em uma terceira votação, anulação do segundo turno, coisa assim, é preciso que apareçam provas concretas, semelhante às provas que apareceram contra o Lula ao longo do processo do triplex, lá no Guarujá, naquele sítio em Atibaia e outras coisas mais. Se não aparecer nada desse tipo, vindo por mão de pessoas creditadas, pessoas honradas, pessoas que têm um mínimo de moral, e não Zé das Couves que aparece no WhatsApp, no Twitter, no Facebook. Se aparecer alguma informação dessa, completamente falsa, busque, informe-se, procure pesquisar, não saia espalhando isso. E enlouquecendo, você fica se contaminando. Se você não der um freio nisso tudo, você vai se contaminar e em um determinado momento você vai fazer uma coisa que não vai ter retorno, que vai só lhe prejudicar, porque os que estão lá em cima estão muito bem resguardados. Você que está embaixo, você que está fazendo serão em frente aos quartéis e nas rodovias, você está exposto, está muito exposto. Então, como eu falei, o presidente, vamos supor assim, se o presidente eleito for um homem mau, vamos supor, se o presidente eleito é mau, vamos supor que seja, não terá sido a vontade de Deus que ele ganhe essa eleição? Porque há uma coisa que a gente tem que pensar lendo a Bíblia, encarando a Bíblia, por exemplo. Nem sempre os judeus ganhavam. Olha lá no Antigo Testamento, quantas derrotas no campo de batalha os judeus não sofreram. E o que é que eles faziam com isso? Eles ficavam guerreando até a extinção do povo, ou eles paravam e pensavam? Eles paravam e pensavam. O que é que eles pensavam? Onde foi que nós erramos? Se nós fomos derrotados é porque nós pecamos, né? Não é isso que eles dizem? Aí faziam sacrifícios, faziam as oferendas e tudo mais, e procuravam mudar de conduta, fazer uma conduta agradável a Deus, para que Deus, na próxima vez, concedesse a eles a vitória. Não, olha, porque nem Bolsonaro, nem qualquer pastor, nem Malafaias, nem o Papa tem autoridade para decretar a batalha final. Muita gente está pensando nisso, né? Pois nenhum homem, nenhum ser humano tem o poder para decretar essa batalha final. Quem vai decretar essa batalha final é Jesus Cristo, é Deus. E ao que consta no momento, eles não se manifestaram ainda a esse respeito. Então vamos tomar consciência. Vamos abrir os olhos. E se o... Bom, então nós temos que recorrer ao tribunal, mas o tribunal, vamos supor que esteja repleto de homens corruptos. As altas cortes do Brasil, os altos tribunais estão inviáveis para as pessoas honestas. Não terá sido vontade de Deus também isso? E não, isso não é para nós aprendermos uma lição, para nós começarmos a mudar o nosso modo de vida. Apareceu um cidadão chorando na internet, dizendo: nunca um presidente falou tanto em Deus. Não é quem diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus, mas quem ouve a palavra de Deus e a pratica. Isso Jesus Cristo falou textualmente no seu evangelho. Então, vamos começar a praticar o bem, vamos começar a ensinar coisas boas, corretas para os nossos filhos, a ter autocontrole, a ter paciência para o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Para Deus, um ano é como 1000 dias,
Um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós temos que dar exemplo para os nossos filhos. E o que é que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Indo para frente dos quartéis pedindo golpe, ou bloqueando estradas, prejudicando, até arriscando de morte a vida de outras pessoas. Nós estamos só agravando nossa derrota. Só agravando a derrota. Agora, o que se pode fazer então? Vamos fazer, conclamo a todos, não só os bolsonaristas, mas todos os brasileiros, sem exceção, inclusive os petistas. Vamos fazer um acompanhamento de cidadãos, ou seja, reforçando aquilo que é bom e condenando aquilo que é mal, uma cobrança atenta, uma cobrança sistemática, metódica, pacífica, racional, sem arma na mão deste governo que vai se levantar agora. Porque até um petista que é honesto tem a obrigação moral de revelar o crime que foi cometido por este governo. Eu espero que eles tenham essa dignidade e essa hombridade. Eu, graças a Deus, não me coloco nem como bolsonarista, nem como petista. Eu sou um liberal estrito sensu, rigorosamente liberal. Quer a democracia e quer a prosperidade pelos meios legítimos, legais, que estejam ao nosso alcance. E peço para que as pessoas, de um lado e de outro, pensem também no bem deste país e não só no poder, e não só na sua doutrina, não só naquilo que traz vantagem para o seu chefe, e ajam como verdadeiros cidadãos e digam não para essa loucura, para essa política do quanto pior, melhor, e aguardemos, nos preparemos, nos fortaleçamos de espírito e de corpo para os próximos enfrentamentos da vida. E quem sabe daqui a 4 anos possamos escolher lideranças melhores ainda do que estas de agora, para que este país possa, enfim, sair desse marasmo histórico que está sepultado. Eu queria terminar essa minha manifestação lendo o final do capítulo 22 de Reis, né, que foi toda aquela luta do profeta Miqueias com o rei Acabe, né? Quando Miqueias, instigado pelo rei, finalmente revelou o que Deus havia revelado a ele. Isso é o versículo 28 do capítulo 22 de Rei. Versículo 18 do capítulo 22 de Rei. Ao que Miqueias respondeu: vejo todo Israel espalhado pelas montanhas como um rebanho sem pastor. O Senhor disse: essa gente não tem um guia. Volte cada um em paz para a sua casa. Muito obrigado.